aqui na companhia da Renata. Deixa eu dar as boas-vindas direito. Porque a gente conversou, só correu, né? Olha, nós temos aqui uma receitinha, você vai ver de pertinho, muito gostosa. Eu amo damascos, né? Tá aí. É uma receita boa para Páscoa? Com certeza. O chocolate e o damasco, ele dá um contraste bom, né? Esse bolo não é muito doce, ele é um bolo de chocolate amargo, né? Porque eu só uso cacau, eu não uso leite nas minhas receitas. Então, ele combina bastante. E aí eu gosto de combinar com a amêndoa, apesar de não ir na receita. E eu acho que tudo isso combina com Páscoa. Essa é das minhas. Não vai leite na receita, é das minhas. Renata, diz pra mim, o que você separou, o que você preparou aqui para nós usarmos e como nós vamos desenvolver essa receita hoje? Tá, vamos lá. Essa receita é de um bolo de chocolate vegano, né? Então ele é o vegetariano sem ovo, sem leite, sem nada de origem animal. E aí eu fiz ele integral, porque eu gosto bastante de comida integral, eu tenho um pezinho na macrobiótica, apesar de eu não ser macrobiótica também, né? Então eu trouxe a farinha integral. Tá? Farinha integral fina, existem 2 tipos no mercado, a fina e a grossa. A grossa ela é melhor para você enriquecer um pão, ou você misturar numa massa já pronta, né? A fina ela dá uma liga melhor. Tá? O açúcar mascavo, que é o açúcar não refinado, tá? Então ele preserva os nutrientes. O cacau em pó, tá? Não é achocolatado, não é aquele chocolate da caixinha vermelha, é cacau mesmo. Isso aqui se encontra normalmente em supermercado mesmo ou em lojas de produto para confeitaria. Ok. Tá? O bicarbonato de sódio poderia ser fermento químico em pó também. A canela em pó. Água, né? Aqui. O óleo vegetal. Você põe bem pouquinho, meia xícara. São 5 colheres só. 5 colheres, Isso. tá. Aqui o melado de cana. Tá? De verdade é de onde vem o açúcar, mas ele também tem um gostinho diferente, ele ressalta. Né? Isso aqui é a garapa cozida, pura e simplesmente, tá? Até engrossar. E o vinagre de maçã, tá? Ou algum outro vinagre branco, se você não tiver acesso ao de maçã. Que isso aqui melhora um pouco a fermentação química, né? E essência de baunilha. Tá certo, deixa eu pôr só pra mim. Essência de baunilha. Tá? Esses são os ingredientes da massa. No recheio, só damasco. Tá? Não tem mais nada. Recheio e os enfeites também, né? Também. A decoração você fez com damascos. Com certeza. Tá? E a calda, água, melado e cacau. Mais nada. Tá? Então, começamos por... De verdade, a primeira coisa que deve ser feita nessa receita é colocar o damasco de molho na água quente por pelo menos 1 hora, tá? Quanto mais você deixar, mais macio ele vai ficar, tá? Porque o damasco, ele é bem sequinho por dentro, tá? Ele até é um pouco puxa-puxa. Quando você coloca ele na água, ele vai ficar mais macio, né? Você consegue manipular ele melhor. Certo. Então, esse é o primeiro passo. Então, pegar o damasco seco, colocar na água quente por pelo menos 1 hora. Se puder deixar um pouco mais, é melhor. Quanto mais mas não ferve? Não, deixa a água bem quente e pode colocar por cima do damasco, tá? Ok. Ele vai ficar com essa aparência, ele vai esbranquiçar um pouquinho. Sim. Tá? E aí, deixa ele quietinho lá. Vamos começar a massa, tá? Essa massa eu não preciso de batedeiro. Ela é bem fácil. Tá. Então, na verdade, vamos começar a peneirar os ingredientes secos. Tá? Quando você peneira os ingredientes, você incorpora já um pouquinho de ar na receita. Então, às vezes em coisas integrais é importante tomar esse cuidado. Tá? Então, pode peneirar tudo junto, inclusive. Tem um segredo. Precisa. O açúcar? O açúcar eu não peneiro. Os secos são... não? Não, eu já explico por quê. Tá. Então, os secos você peneira... Tá? Então, farinha, cacau, bicarbonato, canela e peneira direto na... Tá? O bicarbonato, ele tende a ficar um pouquinho mesmo, o fermento em pó não acontece isso, mas pode passar, tá? Não tem problema. Tá. Se você precisar de uma colher feita de bombom, eu pego pra você. Tá. Tá? Com certeza. Vamos lá. Bom, é só isso aqui. Quer me dar aqui? Essas daqui, por favor. Essas daqui eu já nem uso mais. Você não vai precisar mais desse? Não. Então, vou colocar na pia. Agora, o açúcar mascavo. Eu não peneiro porque o açúcar mascavo, ele costuma ter umas pedrinhas mesmo, né? Uma rapadura bem moidinha, eu diria. Tá. Então, acaba ficando muita coisa na peneira. Então, eu prefiro já misturar direto
porque vai dissolver Vai dissolver com a água. ele não empelota, é diferente da farinha, que a farinha ou o bicarbonato, depois ele pode empelotar isso. Sim, é mais pelo ar mesmo, de você já Tá. colocar, ele já dá uma textura um pouco mais fofa no bolo. Tá? Agora, os líquidos. Eu gosto também de misturar todos os líquidos juntos. Então, o óleo, o melado. Uma colher. Esse aqui já dá, Tá aí? pode ser. Eu vou usar ele pra misturar mesmo no começo, não tem Tá. problema. Tá? Aqui o melado. O vinagre de maçã. O vinagre ressalta também o sabor do cacau nas receitas. Não sabia disso. Quando se faz receita só com cacau, um pouquinho de vinagre dá uma ressaltada. Posso Ele liberar abre aqui pra assim você? o sabor. Por favor. Acho que ajuda, né? Com certeza. Aqui. E a água. Tá? Você também não precisa se preocupar muito em misturar, porque depois a gente já mistura tudo ali. Tá. Tá? Mas para facilitar. E misturar. Agora eu costumo abrir um buraquinho no meio, só para facilitar. E misturando aos poucos. Tá? Um pouquinho. Olha, você pode misturar todos esses ingredientes na mão mesmo. Sim, eu costumo falar que é mais fácil fazer isso do que um bolo de caixinha. Demora. Só que aqui é muito mais saudável que um bolo de caixinha. Sem dúvida. Né? Ele tem menos gordura, menos açúcar, os ingredientes são integrais. E por sinal, tá na hora deles fazerem um bolo pronto, né? Desses instantâneos. Mas assim, instantâneos não, porque não é tão instantâneo assim. Uhum. Mas fazer integral, com farinha de trigo integral, né? Eu já vi uma marca. Viu? Já. Eu ainda não achei. Mas não é muito comum mesmo. É engraçado que os supermercados mesmo parece que não investem. Eu não sei se não tem procura, se as pessoas ainda não se conscientizaram da importância de mudar um pouquinho a própria alimentação. Eu acho que também. Né? Porque se as pessoas fossem ao supermercado e procurassem alguma coisa, não encontrassem da linha dos integrais, é só falar, olha, registra aí que eu não encontrei nenhum produto de nenhuma marca com... Aí o pessoal vai começar, poxa, um pede, outro pede, outro pede, outro pede, e eles falam, bom, tem público para isso. Claro. Enquanto eles acham que não vai vender, eles não compram. Eu tenho vários colegas que são veganos também, né? Uhum. E o que a gente manda de e-mail para a empresa pedindo produtos prontos sem ingredientes de origem animal. E poucas empresas entendem por que isso, né? Esse misturador é também mais para misturar do que para bater. Não é necessário bater um bolo sem ovo, né? Você bate um bolo com ovo porque o ovo é muito viscoso, ele é difícil de misturar, né? Só que é mais pra misturar e também agregar um pouquinho de ar, né? E a massa tá pronta. Agora eu pego a forma untada, que eu deixo aqui. Tá? Eu costumo untar com óleo mesmo, tá? Tá. Óleo, farinha. Então essa quantidade de massa é para um bolo pequeno. Para um bolo pequeno, tá? Essa forma ela tem 18 centímetros de diâmetro, tá? A minha de abrir não precisaria ser porque ele solta super fácil. Ok. A única questão de bolo sem ovo é que ele tem que ser assado em forno baixo. Tá? Em forno quente ele embatuma mesmo. Ah, é? Tá? Então precisa ter um pouquinho, um pouquinho mais de paciência, mas em 40, 50 minutos resolve já. Tá. Então eu falo, Essa é uma dica que a gente, para quem não está acostumado a não usar ovo, Uhum. Muita gente não sabe, né? Sim. Deixa eu colocar para cá. Então vamos lá. Aqui. Então, na temperatura normalmente 190, 200 graus. E forno pré-aquecido, Tá, tá? Mas na temperatura baixa. tá certo. E é isso. Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, paramos aqui, certo? Nós vamos processar os outros ingredientes no próximo bloco. Vou mostrar para vocês o que tudo isso está fazendo aqui, tá certo? São algumas peças especiais, mas você só vai conhecer, saber depois do intervalo.